Eu sou a professora Márcia Maria Dropa. Sou professora da disciplina de OTCC2, junto com o professor Carlos Alberto Maio. O nosso tema de hoje é a estrutura do projeto de pesquisa. Após as abordagens dos processos de construção da pesquisa, falaremos da estrutura de um projeto de pesquisa, ou seja, da forma pela qual vamos sintetizar o processo de investigação. A elaboração de um projeto de pesquisa ocorre após a delimitação do tema, a definição do problema, a escolha de um quadro teórico, a elaboração das hipóteses, a seleção da documentação, suas fontes, métodos e técnicas que serão empregados no trabalho. Observado essas questões, partimos para a montagem do projeto de pesquisa. O título do projeto. Utilizando conceitos e expressões claras, simplifique seu conceito. Um bom título é conciso, não entra em detalhes, ele provoca e atrai por meio da síntese de ideias. Utilize subtítulos apenas para deixar claro a ideia central. Caso contrário, ele é desnecessário. Introdução. A introdução de um projeto de pesquisa deve conter o tema, a justificativa, as questões ou hipóteses, formulação, delimitação, problema específico a resolver quanto ao tema no decorrer da pesquisa, sua relevância e viabilidade, interesse pessoal e o porquê escolheu esse tema. Objetivos. A redação dos objetivos deve ser extremamente breve quanto ao que se pretende obter nos diversos níveis que forem pertinentes para a realização da pesquisa em questão. Tal exposição deve ser inteligível mesmo para as pessoas não especializadas na disciplina em cujo contexto se formula e realiza a pesquisa. Para elaborar objetivos, algumas orientações são necessárias. Em uma pesquisa exploratória, o objetivo geral começa pelos verbos conhecer, identificar, examinar, levantar, descobrir. Em uma pesquisa descritiva, inicia com os verbos caracterizar, descrever e traçar. Em uma pesquisa explicativa, começa pelos verbos analisar, avaliar, verificar e explicar. A revisão bibliográfica ou estado da arte. A finalidade da revisão bibliográfica consiste em expor, de forma resumida, as principais ideias discutidas por outros autores que trataram o tema que é abordado pela pesquisa, levantando críticas e dúvidas. Explicar no que o trabalho vai ser diferente dos outros já produzidos e no que vai contribuir para o seu conhecimento. No quadro teórico, é importante que o recorte temático seja adequado à formulação das hipóteses ou das questões a serem investigadas com um texto argumentativo. Os procedimentos metodológicos. Neste momento, deve-se incluir tanto os tipos de pesquisa quanto as técnicas de coleta e de análise de dados, assim como os procedimentos éticos para as pesquisas que envolvem os seres humanos. Indicar como será realizada a pesquisa, especificando suas etapas e os procedimentos que serão adotados em cada uma delas. A partir do objetivo geral do trabalho, pode-se apontar o caráter da pesquisa, se ela é exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória é aquela que busca abordar o fenômeno pelo levantamento de informações que poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito. A pesquisa descritiva são realizadas com o objetivo de descrever as características do fenômeno. A pesquisa explicativa é quando o pesquisador busca explicar as causas e consequências da ocorrência do fenômeno.
Vale a pena lembrar que os pesquisadores de graduação e de pós-graduação lato sensu geralmente utilizam as pesquisas de caráter mais exploratório. Nesta parte do projeto de pesquisa, deve-se indicar de forma detalhada as técnicas a serem utilizadas, que variam consideravelmente de acordo com o tipo de pesquisa. Dentre os diversos itens que podem ser considerados, podemos citar, por exemplo, a utilização de questionários, formulários, entrevistas e outros. Técnicas de coleta de dados. A coleta de dados é a busca de informações para a elucidação do fenômeno ou fato que o pesquisador quer desvendar. O instrumento técnico elaborado pelo pesquisador para registro e a medição dos dados deverá preencher os seguintes requisitos: validez, confiabilidade e precisão. Os principais instrumentos de coleta de dados. Em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica. Utilizada em todas as pesquisas, fundamenta-se em fontes bibliográficas que são obras escritas, impressas em editoras, comercializadas em livrarias e classificadas em biblioteca. Segundo, a pesquisa documental. Feita a partir de documentos contemporâneos ou históricos, são utilizados particularmente nas ciências sociais e humanas. Os documentos são tipificados em dois grupos: fontes de primeira mão, que são aquelas que não receberam tratamento analítico, tais como documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes e fotografias, assim como gravações, pinturas e outros. As fontes de segunda mão são aqueles documentos que, de alguma forma, já foram analisados, tais como relatório de pesquisa de empresas, tabelas, estatísticas, pareceres de peritos, manuais e outros. A pesquisa eletrônica é constituída por informações obtidas em endereços eletrônicos e disponibilizados em homepage e site. Apesar da sua importância para a pesquisa científica, é necessário adotar um posicionamento crítico com relação a essas fontes e sua procedência, particularmente no que diz respeito à sua veracidade e confiabilidade. O questionário é um instrumento de coleta de dados formado por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito. Tem como objetivo levantar opiniões, interesses, expectativas e sentimentos. A linguagem deve ser simples e direta para quem vá responder, compreenda com clareza o que está sendo perguntado. Já o formulário é a designação dada para uma coleção de questões utilizada pelo entrevistador numa situação face a face com o entrevistado. As perguntas devem ser ordenadas das mais simples às mais completas. Tanto o questionário quanto o formulário são instrumentos de pesquisa mais adequados à quantificação, porque são mais fáceis de serem codificadas e tabuladas. O questionário é preenchido pelo próprio entrevistado e o formulário é preenchido pelo entrevistador. As entrevistas é uma técnica alternativa para coletar dados que não estão nos documentos. É uma técnica de interação social em que uma das partes busca obter dados e a outra se apresenta como fonte de informações. A entrevista pode ter caráter exploratório, que é relativamente estruturada, e a de coleta de informações, que é altamente estruturada. A observação já é uma técnica que utiliza os sentidos para a apreensão de determinados aspectos da realidade. Ela desempenha importante papel no contexto da descoberta e obriga o investigador a ter um contato mais próximo com o objeto de estudo.
Essa técnica permite captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas. Os fenômenos são observados diretamente na própria realidade. Já o diário de campo é um instrumento de anotação com comentários e reflexões para uso individual do investigador no seu dia a dia. São anotadas observações de fatos concretos, fenômenos sociais, acontecimentos, experiências e reflexões do pesquisador. Essa técnica facilita o desenvolvimento do hábito de escrever e observar com atenção.